Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que as bênçãos do Senhor se multipliquem na sua casa e que nunca venha a faltar absolutamente nada. Amém? Porque Deus é fiel. Hoje eu quero vir com uma palavra que está lá em Gálatas, capítulo 3, do 17 ao 20. Fala assim: o que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar essa aliança, nem anular a promessa de Deus. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a verdade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermédio. Porém, não é preciso haver intermédio quando está falando de uma só pessoa e Deus é um só. Essa palavra poderosíssima, né? Talvez algumas pessoas podem ter algumas dúvidas, né? Achar que quebrar uma das leis você não tem promessa, não anula. Promessa não tem nada a ver com a lei. Promessa de Deus são aqueles que creem, que têm fé, que estão em Cristo. Se quebrar alguma lei, né? Ai, pequei. Será que eu vou conseguir ter uma promessa? Vai. Porque ela não anula. Porque Deus, ele é fiel. Até porque a gente tem que entender, né? Está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 22, diz assim: porém, as escrituras afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Então, o mundo jaz do maligno, é do pecado. A nossa carne, ela é pecadora. Então, não tem como, né, uma pessoa se moldar às leis, né, e falar: não, eu não faço isso, não faço isso, não faço aquilo, eu sou santo, eu vou pro céu. Não tem nada a ver. Até porque não existe santidade. Existe, né, o único santo sem pecado foi Jesus Cristo, mais ninguém. Todos nós, se a pessoa ela não consegue entender que ela é pecadora, não, eu sou pecadora, eu erro, não, eu tenho meus erros, né? Porque isso é um dom da graça. Isso é a graça que faz a pessoa se reconhecer. Se ela falar: não, eu sou pecadora, não, e não sou santo, não, Deus é santo, né? A pessoa que ela é humilde, ela reconhece que ela não é santa. Então, essa pessoa, ela tem a graça. Agora, a pessoa que fala que ela não faz isso, que ela não faz aquilo, que ela é santa, que ela vai pro céu, e ela difama as outras pessoas porque ela acha que as outras pessoas estão erradas, isso daí não tem nada a ver com a graça. Isso daí é um religioso, né, querendo achar que é certo. Mas pense, como que uma pessoa, né, que é santo, que se diz santo, vai ser purificado pelo Espírito se ela já acha que ela é santa, que ela acha que ela não tem pecado, né? Se ela não consegue reconhecer que ela é pecadora, que ela necessita da presença de Deus, né? Ela não tem a graça. E ela está moldada à forma da lei. E a Bíblia é clara em declarar que não é mais pela lei, né? É pela graça, é pela fé em Cristo que recebemos a graça e somos purificados de todo pecado.
temos o domínio próprio, né? Então o pecado já é uma coisa que nos atrai, que a gente não faz diferença, né? Então é um dos frutos do Espírito, o domínio próprio. Então a pessoa, ela tem que entender que ela precisa de Deus, ela precisa da presença, né? Santo, só Jesus Cristo, só Deus, né? Sem pecado, só eles. Nós temos todos os dias. E nós temos que o quê? Consagrar, todos nos consagrar. Perdoa, Senhor, pelos meus olhos, perdoa pelas minhas atitudes. Se você não consegue reconhecer que você é pecador, cuidado. Cuidado. Efésios, capítulo 5, versículo 13, diz assim: e quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Então, às vezes a pessoa tá lá achando que é santa, quando ela tem um encontro com Jesus, a palavra entra no coração dela, ela vê que tudo que ela fez, ela estava totalmente errada, né? E ela vê o quão, né, um ser humano terrível ela é, tão vitimista o tempo todo, né? Aquela pessoa que só fala ele só aponta e nunca ela reconhece. Não, eu errei. Não, tô errado. Perdão. Né? Aquela pessoa que reconhece os próprios erros. Entendeu? Isso é um dom da graça. Agora, se a pessoa ela não reconhece, quando ela é trazida para a luz, tudo é revelado. Você vê o quão, né, horrível você foi, o quão terrível é a sua carne. E você entende muita coisa. Então, a pessoa que ela tá na lei, cuidado, porque isso não salva ninguém. A Bíblia é clara falar que a fé sem obras, ela é morta. Você acha que isso pode salvar? Gálatas capítulo 3, versículo 24, diz assim: assim ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. E agora chegou o tempo e não precisamos da lei para tomar conta de nós. Então antes precisava da lei para você ter uma aliança com Deus. Precisava respeitar a lei. Você não podia. Você pecava e você era morto. Você era, né, fazia adoração a ídolos, você era morto. Não tinha conversa, né? Você tinha que se esforçar para você ficar ali firme. Mas hoje, depois de Jesus, né, não existe mais. Não existe mais. Não temos que se basear em lei, se basear em regras. Não tem. Que agora é na fé. Porque você tendo fé, você escutando a palavra, você se alimentando, vai ganhando vida eterna. Você vai automaticamente se desfazendo do mundo, se purificando, né, de todo o pecado. Quando você vê o pecado já, ó, e você se consagra todos os dias, você pede perdão. É necessário o arrependimento dos seus pecados todos os dias, acordar e se arrepender, né? Ou na hora de for dormir, se arrependendo. Senhor, me perdoa por ser assim, perdoa, né? Me faça mudar. Aquela pessoa que não quer mudança, não pega a Bíblia, né? Uma pessoa que ela é correta, se acha correta, porque ela não tá lendo a Bíblia. Ela tá tempo sem ler a Bíblia. É preciso que ler a Bíblia todos os dias. Porque a Bíblia, quando você lê, você tira coisas de você. Aí você olha e fala, nossa, eu preciso melhorar nisso. Se a pessoa ela não reconhece, cuidado. Cuidado. Já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Deus prometeu a Abraão e a sua descendência seria numerosa e abençoaria todos os povos. Então, você que está em Cristo receberá aquilo que Deus prometeu a você. Então, a promessa, ela vem a partir da fé. Porque a fé vem da obediência. Às vezes Deus vai pedir coisas para você que você vai falar, meu Deus, por que você está pedindo isso? Mas não é para entender, é obedecer. Por mais que você tenha medo, por mais que você fique assim, o que a pessoa vai dizer? Ai, meu Deus, eu vou ter que postar isso. Ai, vai ter muito levante.
Ai, o inimigo vai estar furioso. Isso, tem que entender que Deus é maior. O que está com você é maior. Sabe, às vezes você impede de fazer algo por obediência, por medo de levante, por medo de inimigo, por medo de ataque. Se maior é o que está com você, se a certeza está dentro do seu coração, a promessa, por que você vai temer? Porque, ai, os outros vão pensar. Ai, vão falar. Ai, vai ter levante. Não, minha filha, obedeça. Obedeça. Às vezes você vai postar, você vai achar que vai ter muito levante, não vai ter nada. Aí você vai falar, nossa, foi fácil. Então obedeça. Deus, ele é bom o tempo todo. Então, às vezes, ele nos prova por avançar, né, na obediência, para você entender. Se você não obedecer e parar, você não vê o que está depois. E você fica ali sofrendo. Eu vejo a caminhada cristã como etapas, né? Então, é como um joguinho que você vai atravessando fases. Se você não tiver coragem de obedecer a voz que falou com você, de fazer aquilo que ela mandou, você vai ficar parado na fase ali, ó, e não vai ver o que tem depois. Porque o que vem depois vai ser leve. Às vezes a gente imagina coisa na nossa cabeça que não tem nada a ver. A gente acha que vai ter levante, a gente acha que o inimigo vai se levantar, a gente acha que vai ser odiado, e é coisa da nossa cabeça. Da nossa cabeça. Faça, obedeça. Você vai ver. Ah, vai abrir outra porta, você vai falar, nossa, é tranquilo. Entendeu? Obedeça. Se o Espírito Santo direcionou, faça. Entendeu? Porque a promessa, você precisa passar por todas as fases para você conseguir alcançar. Não acho que a promessa vai vir e ser estacionada. Tem que andar, tem que caminhar. Os filhos de Deus, né? A lei é as verdades contra a vontade de Deus, né? Mas os filhos de Deus já não andam conforme a carne, né? A gente já anda conforme a vontade do Espírito. Então a gente tem que o quê? Diminuir a nossa carne. Jejum, propósito, voto, o que for possível. Pra gente ter aliança com Deus. Deus gosta de aliança. É quando a pessoa fala, não, Deus, eu tô com você, você tá comigo. Vamos junto, vamos caminhar. Faça aliança com Deus, faça voto, né? Propósito, ó, até tal mês eu não vou fazer isso. Mostra seu interesse para chegar na promessa, mostra sua vontade, o seu amor por Deus. Porque é por amor a Deus, por amor que Ele tirou você de um tremedal de lama. Tirou você de uma realidade que você estava cego. E agora você tem visão, você tem entendimento. Né? Foi pela misericórdia que agora os que estão em Cristo já não há mais condenação. Então, é por agradecimento, por amor, sabe? As pessoas colocam uma coisa assim de tipo, ah, eu tenho que renunciar, mas tem que ser por amor, tem que sacrificar mesmo. Quanto tempo ficou no pecado, satisfazendo só a sua carne, não estando nem aí para Deus? A gente tem que entender que é por um período, não é pela vida inteira. E quanto mais se demora para agir conforme a vontade do Espírito, mais a promessa fica cada vez mais longe. Ou você se entrega de uma vez, ou fica caminhando lentamente. Depois, oração, chora, mas não se posiciona. Se posiciona a sua promessa, o seu milagre, a sua vida com Deus, o seu ministério. Sabe? Tem que entender que é por pouco tempo, então continua. Foco. Nós falamos, a lei quebra minha promessa, não anula. Mas se você, na fé em Cristo, você tem que continuar, perseverar. Persevera. Persevera. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus deu a promessa para Abraão. Abraão foi obediente. Abraão
Deus falou para ele, agora você vai sacrificar o seu filho Isaac. Mas Deus já tinha prometido para ele que ia fazer descendentes de Isaac. Então ele falou, bom, Deus prometeu isso para mim. Então, se eu sacrificar ele aqui, alguma coisa vai acontecer, ele vai ressuscitar. Olha a fé na promessa de Deus. Ele foi, ia sacrificar o filho dele, o anjo falou, não vai precisar. Deus já provou seu coração. Você é fiel. Depois disso, Abraão teve uma virada na vida dele. Então, gente, obedeça. Deus é bom o tempo todo. Né? E não vai anular sua promessa. Cair em pecado. Você tem que saber que você tem que consagrar ao Senhor todos os dias, se arrepender. O que acontece com o pecado? Né? Eu pequei, e agora? Se arrependa de todo o coração. Perdoa, Pai. Misericórdia. E misericórdia de mim. Mas você tem que entender que você está elevando o seu nível espiritual. O pecado você faz você descer. Para você alcançar novamente onde você está, demora um pouquinho. E outra, vai ter consequência. Davi, quando ele adulterou, Deus perdoou o pecado dele. Mas o que aconteceu? Perdeu o filho. Perdeu o filho e pecado, as consequências são gravíssimas. Então, é melhor obedecer, né? Melhor falar, não, vou matar minha carne. Porque, cara, a colheita do pecado é difícil depois. Né? Você fala, meu Deus. Entendeu? Porque a colheita, ela é obrigatória. A salvação, você vai ser salvo, mas a colheita, né, você vai colher. Não anula a sua promessa, mas você tem a colheita. Então vamos, né, buscar a Jesus em todo o nosso coração e agir por fé. Agir para que a gente receba a graça do Senhor. Porque sem a graça, né, não somos santos, não somos corretos, não, né, santidade não existe, só Jesus que foi sem pecado. Então a gente tem que reconhecer. Cuidado se você não consegue reconhecer quão tão podre a gente é. Você é. Cuidado se você não reconhece. Cuidado, porque isso daí não garante salvação. A lei não garante salvação, não. O que garante é a fé. A fé, a graça. Então, em nome de Jesus, vamos agir por fé na palavra. E vamos ler a Bíblia. Porque se você tá na lei e você acha que você é santo, vai ler a Bíblia. Porque a Bíblia tem que tirar um monte de coisa dentro de você. Em nome de Jesus. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra poderosa, meu Pai. Que a gente possa entender, Senhor, que a lei não nos garante salvação, e sim a graça. E sim a fé em Cristo, a ação, agir, Pai. Deixar que a palavra entre no nosso coração. E que a gente possa agir conforme ela fala. E que a gente possa, a partir de hoje, ler a Bíblia todos os dias, Senhor. Precisamos ler a Bíblia. Para que a gente não seja cego espiritualmente. E esteja fora dos seus ensinamentos. Em nome de Jesus, meu Pai. Que a verdadeira natureza seja revelada nessas pessoas. Tua graça desça sobre elas. Em nome de Jesus. Se eu te peço, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. Até amanhã, em nome de Jesus.